Você estava na sua casa, no seu espaço, tranquilo, e de repente sentiu aquele olhar fixo, sem piscar, intenso, como se você tivesse feito algo de errado e sendo julgado por isso. Sim, eu estou falando do olhar do seu gato. Você vira e pergunta: o que foi? E ele continua te olhando, imponente e todo majestoso, com controle da situação nas mãos, ou melhor dizendo, nas patas. E você, adulto, responsável, dono da sua casa, da sua vida, começa a se sentir um pouco desconfortável. Pois é, isso acontece com todo mundo que tem gato. E eu preciso te falar sobre isso. A verdade é que o seu gato te vê de um jeito que você nunca parou para imaginar. E não, ele definitivamente não te vê como o dono, nem de longe. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na mente felina. Vou te contar o que você realmente representa para ele. E o último ponto, eu juro que vai mudar como você vai se sentir quando chegar em casa. Ah, antes de continuar, já deixa o seu like e se inscreve caso não seja inscrito. Aqui a gente fala a língua dos gatos e você vai querer estar por perto para a próxima conversa, eu te garanto. Número 1. Você não é o dono, você é um gato gigante. Pois é, vamos começar com uma verdade que vai ferir o seu ego um pouquinho. Você sabe aquela diferença clássica entre o gato e o cachorro? O cachorro vê você chegar e é aquele escândalo. Late, pula, fica feliz demais. Parece que você voltou de uma guerra de 10 anos, sendo que foi só buscar um pão na padaria. E o gato? Aí que tá. O gato dá uma olhadinha, talvez um bocejo, ou talvez nem isso. E muita gente interpreta isso com indiferença, com frieza, como se o gato não ligasse. Mas a explicação é muito mais interessante do que isso. Os cães, ao longo de milhares e milhares de anos de convivência com os humanos, desenvolveram comportamentos sociais específicos para se relacionar com a gente. Eles aprenderam a ler expressões humanas, a responder o nosso humor, a nos tratar como espécie diferente e superior. Os gatos não fizeram nada disso. A domesticação deles foi muito mais recente, muito mais nos termos deles. E eles, basicamente, chegaram na nossa vida e disseram: tá bom, a gente pode conviver, mas eu não vou mudar. Honestamente, eu acho fofo isso neles. E dica pra você não se incomodar com isso. Aceita que dói menos. O resultado disso é que quando o seu gato interage com você, ele usa exatamente o mesmo repertório que usaria com outro gato. Sem adaptações, sem filtro. Quando ele se esfrega em você, passando a cabeça, o corpo, a cauda, ele está fazendo a marcação de cheiro que os gatos fazem entre membros do mesmo grupo. Na língua dele significa: você é meu, você pertence ao meu clã. Em resumo, você me pertence. Quando ele te lambe, sim, aquela lambidinha áspera na mão ou no rosto é a forma dele socializar com você. É o que eles fazem pelos membros da família que querem cuidar. Ele está te limpando porque você claramente está contaminado com impurezas humanas. E não sou eu que estou dizendo, viu? É o seu gato. Na mente dele, você não é o dono, muito menos o chefe. Você é simplesmente um gato. Um gato muito grande que, por algum motivo, anda de duas patas, é desajeitado, não sabe caçar, muito menos usar o banheiro. Bom, é melhor eu parar por aqui. Enfim, mesmo com tudo isso, ele vê você como um integrante do bando. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? Ele não te coloca num pedestal, por mais que muita gente pense isso. Ele te coloca do lado dele, como um igual. Comenta aqui embaixo, mas seja sincero, hein? Quem manda de verdade na sua casa? Você ou ele? Porque eu já sei a resposta, mas eu quero que você admita isso. É aquela história do aceita que dói menos, como eu havia dito antes. Número 2. Por que ele te traz presentes meio duvidosos? Agora vamos falar sobre o assunto que divide opiniões, os famosos presentes. Você sabe do que eu tô falando, né? Você acorda de manhã, vai descalço até a cozinha e lá está uma barata, um lagarto ou um bendito ratatouille. E esse presente está lá, cuidadosamente depositado, como se fosse uma oferenda. A reação padrão é: que nojo, por que você trouxe isso para dentro de casa? E depois disso a gente vai lá e remove aquele item desagradável do local. Eu não vou julgar, a reação é completamente válida, mas vou te contar o que está acontecendo na cabecinha dele quando ele faz isso. Gatos ensinam os filhotes a caçar de forma progressiva. Primeiro, eles trazem a presa já morta para o filhote conhecer. Depois, trazem uma meio viva para ele praticar. Depois, ensinam a técnica completa. É um processo educacional real, sofisticado e bem elaborado, quase que um tutorial. E o seu gato te observa,
todo dia. E ele vê você abrindo aquela caixa barulhenta e fria, a famosa geladeira, e retira comida de dentro dela. Ele vê você comendo coisas que claramente não caçou. Ele nunca te viu perseguir nada, capturar nada, trazer nada para casa. E com base nisso, ele chegou à seguinte conclusão: você é um caçador absolutamente incompetente. Em termos de sobrevivência, você é um inútil. Então, ele está lá te ensinando, com paciência, com dedicação, trazendo exemplares para você praticar, porque ele está genuinamente preocupado com a sua capacidade de se sustentar. É o jeito fofo dele dizer: eu me importo com você, eu quero que você consiga se virar e eu tô aqui. Então, da próxima vez que ele aparecer com algo nas mandíbulas, olhando para você, com aquele ar de orgulho absoluto, não fica bravo. E nem brigue com ele. Respira, conta até 10 e lembra que ele está, à maneira dele, tentando te salvar. Ou te alimentar. Agradece com jeitinho, aí depois você retira aquele presente medonho de lá. Número 3. O seu rosto é um borrão. Essa aqui é a que mais surpreende as pessoas. E pra mim, é a mais bonitinha de todas. Você sabia que os gatos eles têm um pouco de dificuldade de focar em objetos que estão muito perto dele. A visão deles é otimizada para detectar movimentos à distância, essencial para a caça. De perto, tudo fica desfocado. O que isso significa na prática? Quando você chega pertinho do rosto dele, com aquele olhar cheio de amor, querendo que ele te veja, ele não está vendo o seu rosto dependendo da distância que tiver. Ele está vendo uma forma enorme e desfocada próxima dele. O que provavelmente explica algumas das reações que a gente recebe quando tenta dar um beijinho nele. Mas aqui está a parte que muda tudo. Ele te conhece de outras formas muito mais profundas do que uma simples imagem. Ele te conhece pelo som dos seus passos. Ele distingue os seus dos de qualquer outra pessoa na casa, antes mesmo de ver. Pelo seu cheiro, que é único e inconfundível, pelo jeito que você se move, pelo tom da sua voz e até pelo calor do seu corpo. E tem mais uma coisa fascinante. Isso também explica porque às vezes você põe um petisco bem de frente no nariz dele e ele fica procurando em volta sem achar nada. Ele literalmente não está enxergando. Enquanto você carrega uma imagem mental do seu gato, a cor dos olhos, padrão do pelo, ele carrega algo muito diferente. Uma sensação de quem você é. Uma impressão viva, multissensorial, que vai muito além de qualquer foto. Para ele, você não é um rosto, você é uma presença. E quando essa presença entra pela porta, depois de um dia longo, ele sente antes de ver. Profundo isso, né? Número 4. O miado foi inventado para você. Agora vem uma das descobertas mais fascinantes do comportamento felino. E essa eu amo contar, porque a reação é sempre surpresa para muita gente. Gatos adultos na natureza praticamente não miam uns para os outros. É sério, entre gatos a comunicação é quase toda feita por linguagem corporal. Posição das orelhas, da cauda, postura, expressão facial. O miau é um comportamento de filhote e é o que os gatinhos fazem para chamar a mamãe. Pedir leite, pedir calor, pedir atenção. Agora, gato adulto com outro gato adulto, basicamente é silêncio e sinais, nada de miados. Então, por que o seu gato fica miando para você? Porque ele percebeu que você é completamente surdo para a linguagem corporal dele. Você não capta quando a orelhinha vira para um lado, por exemplo. Você não lê a posição da cauda, você não entende os microsinais que qualquer outro gato captaria imediatamente. Você é, em termos de comunicação felina, uma pessoa com dificuldade severa de interpretação, sem julgamento, mas nós humanos somos assim mesmo. E o seu gato, que é muito mais inteligente do que a gente, dá um crédito pra gente. Ele adaptou essa comunicação. Ele pegou o único instrumento que produz resposta consistente nos humanos, o som, e desenvolveu uma língua nova. Mas o melhor vem agora. Cada gato desenvolve um vocabulário personalizado, sons específicos que só fazem sentido com o dono específico. Um miau que significa comida, outro que significa abre a porta, outro que significa estou aqui, onde você está, e até mesmo um que vou fazer alguma coisa e você não vai gostar. Mas mesmo assim, tô te avisando. Você provavelmente já conhece esses sons, sem perceber. Você ouve e já sabe o que ele quer antes de olhar. Isso não é coincidência. Vocês desenvolveram um idioma juntos, um idioma que não existe em nenhum outro lugar do mundo, que só faz sentido entre vocês dois. Tem algo mais íntimo do que uma língua que só duas pessoas no mundo falam? Fofo, né? Número 5. Você é o lar dele. Agora, eu preciso que você respire fundo, porque esse último
não é curiosidade. Esse é sobre o que você representa de verdade. Um estudo na Universidade de Oregon, publicado em 2019, investigou o vínculo entre gatos domésticos e seus donos. Eles usaram o mesmo protocolo para estudar apego entre bebês humanos e suas mães. O experimento é simples. Coloca o sujeito numa sala com a sua figura de apego, depois retira essa figura por alguns minutos e observa o que acontece quando ele volta. Em bebês com apego seguro, a separação gera angústia, o retorno gera busca por contato, a calma, e o bebê volta a explorar o mundo com confiança. Esse apego seguro é a base emocional que permite que uma criança se desenvolva de forma saudável. No estudo com gato, mais de 60% deles demonstraram exatamente o mesmo padrão. Quando o dono saía, o gato ficava em alerta. Quando o dono voltava, o gato buscava proximidade, relaxava visivelmente e voltava a se mover pelo ambiente com segurança. Para mais de 60% dos gatos domésticos, o dono funciona como uma base segura. Exatamente como uma mãe funciona para um bebê. Quando ele sobe no seu colo depois de um barulho assustador lá fora, ele não está te pedindo proteção porque você é grande. Ele está indo até você porque a sua presença, o seu cheiro, o seu calor, a sua voz sinaliza ao sistema nervoso dele que o mundo está bem, que ele pode relaxar. Você é o sinal de que está tudo bem. Ele não precisa que você seja um caçador perfeito. Ele não precisa que você entenda a língua corporal dele. Ele não precisa nada de grandioso. Ele só precisa que você esteja lá. Para ele, você não é um humano, você não é dono, você não é nem o gato gigante desastrado, você é o lar. Então, da próxima vez que ele te ignorar magnificamente ou te trouxer uma oferta questionável às 3 da manhã ou até mesmo piscar devagar para você sem motivo aparente, lembra de tudo isso. Para ele, você é família. Você é o grupo. Você é o gato grandão desajeitado que ele escolheu. E você é o lugar mais seguro do mundo que ele conhece. Não é pouca coisa não. Se esse vídeo te fez olhar para o seu gatinho com outros olhos, compartilha com aquele amigo que também é pai ou mãe de gato. Nos vemos no próximo vídeo e cuida bem do seu gatinho.